por dentro da problemática que está relacionada com o ABC. Vamos ter a presença da delegação de campo da Cruz Vermelha, que está aqui representada pelo seu presidente, José Campos, pelo seu vice-presidente, David Costa, o enfermeiro Ricardo, e também temos uma pessoa da Cruz Vermelha portuguesa, José Carlos, peço desculpa, que também é responsável por várias formações que são feitas a nível nacional. Esta é o que vocês vão assistir, vai ser uma das muitas que a delegação da Cruz Vermelha de Campo vai realizar. Esta palestra não vai só acontecer aqui, creio eu, vai acontecer em várias freguesias, porque o problema do AVC é um problema muito grave. Como vocês já verificaram no panfleto, este acidente provoca a morte de 2 pessoas por hora em Portugal. É um problema muito sério e se nós soubermos diagnosticar esse problema e se soubermos como reagir, podemos evitar muitas mortes. Para isso, não é esta a minha intervenção, contaremos com o Ricardo, que irá fazer uma breve introdução sobre o problema, assim como as respostas que podemos dar. José, peço desculpa, José. Não. Sim, este microfone. Ora, então, um grande boa noite a toda a gente, para que possa abraçar todos aqueles que estão aqui presentes. Eu aproveitava só, sem ser por uma questão de currículo, mas para vocês entenderem também a minha má vontade eventual nesta questão. Eu sou elemento do Instituto Nacional de Emergência Médica, trabalho no pré-hospitalar, portanto, quando alguém se sente menos bem, poderemos ser nós que nos dirigimos a essa situação e, portanto, estamos muito perto de ver, estamos muito perto dessas situações como ocorrendo, nomeadamente neste caso específico do acidente vascular cerebral. De toda a forma, se me permitissem, e depois de uma conversa com o enfermeiro Ricardo, achámos por bem também fazer uma pequena introdução sobre como funciona o canal de comunicação. Qual é a vossa experiência e como é que vocês têm que eventualmente proceder para que haja um bom socorro. Eu não sei se algum de vós já teve, ou para familiares próximos, ou para alguém, de ligar o 112. Eu não sei, alguém dos presentes já teve necessidade de ligar o 112? Parece que não. Ainda bem. É bom sinal, é verdade, é verdade. De toda a maneira, nós gostaríamos de informar como é que se processa esse canal de comunicação para que todos estejamos mais atentos, porque um dos fatores que é importante para que haja um bom socorro é que haja uma comunicação correta e a tempo. Eu vou então dirigir-me. Com licença. Pois bem, o que eu quero dizer relativamente a esta questão do alerta é que vocês já devem ter ouvido várias vezes algumas reclamações e dizerem por vezes que o socorro chegou tarde, ou o socorro não chegou ou não foi adequado. Mas uma parte da responsabilidade desse socorro reside nas pessoas quando comunicam, quando chamam. Porquê? Porque se vocês, e nós compreendemos, que as pessoas quando estão com necessidade, quando vem alguém que lhes é querido, em dificuldade, muitas vezes não têm a paciência suficiente para ligar. E do outro lado vão existir perguntas. E nós, muitas vezes o que queremos é rápido. Mas deixem-nos vos dizer, com a evolução que existe no socorro que vos é prestado, neste caso,
até localmente pelos elementos da Cruz Vermelha, as pessoas que lá estão cada vez mais capazes para fazer mais do que se fazia antigamente. Antigamente era pegar nas pessoas e transportar rapidamente ao hospital. Hoje em dia já não é assim, já não se processa assim. As pessoas têm mais conhecimento, são capazes de novas coisas e, portanto, o socorro é feito com maior cautela e menos correria. Deixa-me ver se isto vai funcionar. Isso é que era fantástico. Ok. Muito bem. Muito rapidamente, deixem-me só dizer-vos ou informar-vos relativamente àquilo que existe de socorro. Se alguém quiser eventualmente depois fazer uma pergunta, ou duas, ou três, as que forem, sejam à vontade. As tecnologias também demoram um bocadinho, às vezes, não é? Vamos tentar que não se canse. Pois bem, eu vou só deixar uma ideia como é que está distribuído muito rapidamente, porque temos que ir àquilo que é a nossa peça central hoje, que é o acidente vascular cerebral. Vou só dar uma ideia daquilo que vocês têm ao dispor para o socorro, muito rapidamente. Toda a gente já viu, de certeza absoluta, toda a gente fala no INEM, já viu aquela estelinha. Aquela estelinha está em muitas ambulâncias, mas nem todas as ambulâncias estariam autorizadas para usar aquela estelinha. Porque aquela estelinha é realmente uma marca de estado do Instituto Nacional de Emergência Médica e só os meios que fazem emergência mesmo, não é transporte, não é transportada à fisioterapia, é que deviam ter aquela estrelinha. Muito rapidamente, o Instituto Nacional de Emergência Médica é criado em 81, só para verem há quanto tempo ele já existe. Se por acaso existir uma catástrofe, por exemplo, esperemos que nunca, como costumam dizer, nós estamos aqui num cantinho, não é? Sagrado. Mas, por exemplo, toda a gente já ouviu as notícias do Japão, certo? Se por acaso existisse uma catástrofe de uma dimensão daquelas, a parte médica era gerida, era da responsabilidade dentro do contexto do INEM. Mas essa parte ia trabalhar em consonância, articulado com outros meios. Provavelmente vocês já viram notícias, quando existem essas catástrofes, acontece por vezes as pilhagens, não é? Aproveitam sempre para roubar. Então é preciso estar lá a polícia, é preciso estar a GNR, a tropa. Portanto, todo esse conjunto de pessoas e de meios que são importantes nessa situação designa-se de Sistema Integrado de Emergência Médica. Mas pronto, muito rapidamente, esta é a designação da estrela, designamos Estrela da Vida, não é? Podem encontrar em alguns veículos, nomeadamente algumas ambulâncias, esta estrelinha, que são ambulâncias que estão dedicadas ao transporte de pediatria, ou seja, de crianças, bebés, e muitas vezes têm aquilo que também têm no hospital, que é as incubadoras, para levarem os recém-nascidos. Muito bem. E então existem umas centrais, que é o CODU, onde existe um médico e existem operadores que recebem as vossas chamadas, mas que não é quando vocês ligam 112. Quando vocês ligam 112, quem vos atende em primeiro lugar, ou quem poderá atender, é uma central da polícia. Só depois é que a central da polícia, se houver vidas humanas em risco, é que encaminha a chamada para esta central. E aqui sim, existem várias perguntas. E depois essas perguntas são feitas para tentar perceber quantas vítimas há, se são casos, por exemplo, de encarcerados, também existem situações de fogo, se tem que mandar a autoridade. Portanto, essas perguntas. Vocês têm, então, disponibilidade. Nós temos, em termos de Instituto Nacional de Emergência Médica, temos meios de helicóptero, ambulâncias também que são de reserva, que é o caso da Cruz Vermelha de Campo, e os recém-nascidos e a VMED. A VMED é aquele carro onde vai um médico e um enfermeiro para as situações mais graves. Muito bem.
são mais graves, ou então para ir a uma situação que não se sabe o que é, para perceber o que é, não é? Os helicópteros, que vocês já conhecem, também. Também existe um centro de informação anti-venenos, quando existem, e aqui é uma zona, por exemplo, quando se trabalha bastante com pesticidas, não é? E pode haver essas situações de envenenamento, então existe um centro que tem toda a informação sobre os venenos e que, com isso, ajuda as pessoas e ajuda os técnicos de saúde a tentar resolver a situação. Muito bem, perdão. O INEM, por acaso, também tem um hospital de campanha que, quando é necessário, é montado para situações mais graves. Um hospital de campanha que é por blocos, armazena-se várias coisas, tem enfermagem, tem bloco operatório, tem enfermarias, tem um sítio de raio-x também, tem farmácia, portanto é um pequeno hospital ambulante. Só algumas imagens, muito rapidamente. Pronto. Existe também uma vertente, que é a vertente das situações que agora, por exemplo, está a acontecer no Japão, com questões radioativas, então existe também esta vertente da situação química e radioativa. Muito bem, fazem missões também por vezes no estrangeiro. Vou só. Isto já não é meu. Agora perdi-me aqui com a minha pernizita. Muito bem, então digam-me uma coisa. Aliás, já perguntei, ninguém teve a oportunidade ou necessidade de ligar aos. Pronto, só estou a tentar perceber, vocês. Não pensei que estava ligado aqui o microfone para termos um bocadinho mais de som. Mas pronto, não há problema. Gostaria então, só para terminar esta parte, antes de entrarmos no AVC, de vocês. Obrigado. Ok, deve funcionar. Percebessem como é que funciona. Quando alguém liga o 112, é então um senhor numa central de 112, que não é a mesma coisa de emergência médica, não é? Que atende. Às vezes, demorou tanto tempo a atender. É porque eles não puderam atender mais cedo, ou por algum pormenor, não é? Mas não é a responsabilidade do INEM. Cá está. Pronto, ela pediu para ligar à emergência médica e depois sim passou para um local, uma central de emergência médica, onde um operador o atende e onde tem uma consola informática com vários botõezinhos, digamos, e tem que fazer perguntas. Eu dou só um exemplo. Eu sei que as pessoas às vezes querem que seja mais rápido, mas se não disserem, por exemplo, que existem 3 ou 4 feridos e, por exemplo, existe uma pessoa que está presa dentro do carro e não pode sair, o que vai acontecer é que vai uma ambulância e quando chegar lá a ver que afinal não é só uma pessoa, são 3 ou 4, e depois chega e conclui que, além disso, existe uma pessoa que está presa e que só pode sair quando vier um carro de bombeiros que tem um corta-chapas, como se costuma dizer, e portanto vamos perder tempo. Estão a perceber? E nós compreendemos que as pessoas estejam aflitas, mas as perguntas são fundamentais para ser feitas. Porque só depois das perguntas feitas é que, depois das perguntas feitas, eles vão escrevendo aqui isto, o médico vai dar a última palavra sobre o que é necessário e só depois é que eles vão decidir quantos meios e que meios é que vão lá para o sítio. Isto foi de um caso, por acaso não foi um caso da AVC, foi um outro caso, mas pronto, e agora cá está. Ela decidiu que meios é que vão, ligaram a uma ambulância, vai ser uma ambulância, mas como era uma situação grave, vai sair também uma VMER, que é um carro com médico e enfermeiro. E portanto só assim conseguiram levar a ajuda correta. Isto pronto, é novamente a mesma coisa. Eu tenho uma situação de saúde, pode ligar a emergência médica? Só assim conseguiram levar a ajuda correta para que se possam ter êxito nesta situação. Eu espero que tenham ficado elucidados um bocadinho mais sobre este meio. E vamos agora, sim, àquilo que nos trouxe cá, que é o chamado AVC, que é conhecido por acidente vascular cerebral. Eu penso que vocês, infelizmente, muito perto de nós temos casos
essas situações. Nós, enquanto estamos bem de saúde, esquecemos bastante daquilo que nós temos que fazer e que está consignado na Constituição da República, que é nós sermos responsáveis pela nossa saúde, e esquecemos disso e vamos tendo os prazeres da vida, não é? Nós não somos todos iguais, alguns têm que fazer mais sacrifícios que outros na comida, não é? E nessas coisas, sobre isso irá falar o seu enfermeiro, e portanto nós temos de estar alertas para estas coisas que acontecem. Muito bem. O tal AVC, que já ouviram falar, às vezes, assim, por piada, as pessoas até dizem ABC, não é ABC, é AVC. Portanto, é o acidente vascular cerebral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aconteceu alguma coisa de errado num vaso sanguíneo e, neste caso, no cérebro, não é? E, portanto, como vocês sabem, além do coração que é fundamental, o cérebro é importante porque é o nosso computador. É ele que me está aqui a dar comandos para eu poder falar e para eu poder gesticular, não é? Isto são notícias mais ou menos frescas, deste ano já, que é do Congresso Português de AVC, e que nos diz, e nós não queremos só meter medo, mas queremos alertar enquanto é tempo, que a principal causa de morte e de incapacidade é que não é só de morte, é incapacidade. E depois é o facto de que com aquela pessoa não fica só aquela pessoa sem vida, ficam todos aqueles que precisam de cuidar dela. E portanto é preciso prevenir isto. É o AVC. Então, aquilo que nos diz é que ocorrem em Portugal cerca de 400 acidentes vasculares cerebrais por dia, 400 por dia, em que 20% dessas pessoas, ou seja, fazendo as contas, seria que cerca de 80 pessoas morrem por causa disso. O que era de evitar. O que era de evitar. Basta às vezes um sacrifício, não é? Ainda de acordo com a verdade, cerca de 60% dos AVC deixam os doentes incapacitados, ou quer dizer, dependentes. E isto não é de veras positivo. Vamos ver então. Por cada hora que passa, morrem em Portugal 3 pessoas vítimas, cada hora, 3 pessoas vítimas de acidente vascular cerebral. Doença, e é um especialista da Universidade de Coimbra, que diz, este senhor, que diz que isto é um problema de saúde nacional. É verdade. Quer dizer, se nós temos 400 acidentes de dia, isto é muita coisa. É porque alguma coisa tem que ser feita. E isto é o princípio, que é alertar as pessoas, não é meter medo. É alertar as pessoas e dizer assim, porquê que raio onde viver só até aos 50 ou 60 anos? Porquê que não vamos viver mais com qualidade de vida? Até aos 60 e 70. E é isso que nós queremos deixar para vincar. Alguma ideia, também deixamos aqui assim, muito rapidamente, só para ficarem com a ideia, em 2008, os AVC foram responsáveis por 162, perto de 163 mortes em cada 1000 pessoas. O que é bastante mau. Estão a perceber? Muito mais do que aquilo que vocês às vezes ouvem falar, que é o ataque cardíaco. Mata mais que o ataque cardíaco. O AVC mata mais que qualquer doença. Então, muito bem. E é isso que nós queremos também que vocês possam estar disponíveis mentalmente para isso. É que pode ser prevenido. Isto pode ser prevenido. Depende de vocês, depende de nós ajudarmos também na nossa comunicação, mas depende principalmente de vocês. Como vocês muitas vezes ouvem, o AVC é um ataque cerebral. É um ataque porque é uma coisa... É um ataque porque é algo que acontece de repente, não estávamos à espera, não é? Não estávamos à espera de um ataque. E é uma emergência. E quanto mais rápido podemos intervir, mais possibilidades existe do nosso cérebro continuar com as boas capacidades. Provavelmente vocês já sabem o que é um AVC ou porque é que se passa um AVC, mas vou deixar aqui uma ideia. Acontece é que o nosso cérebro é irrigado por vasos sanguíneos que levam sangue, porque sem sangue lá não funciona. E o que vai acontecer, por alguma razão, por exemplo, pode acontecer por qualquer razão, mas uma das coisas, e que o enfermeiro Ricardo vai de certeza referir, é que um dos problemas que nós temos é que nós somos
quase todos bons garfos. Não é? Ok? E temos ainda a nossa sociedade em Portugal, ainda tem aquela ideia de que comer bem é ficar satisfeito, só faltam umas canas ali assim e não sair mais nada. E aquilo é que é comer bem. Hein? Satisfação. E às páginas tantas, é um desperdício, é pecado deixar mais um bocadinho aqui assim nesta carne, está aqui no prato, vamos deitar lá abaixo. E pronto. E o que acontece? E principalmente à noite. Principalmente à noite, que depois não vamos. Eu dou o exemplo do meu pai, que repetidas vezes eu chego a casa e ele diz: de manhã, eu digo, não dormi nada de manhã à noite. Andei às voltas. E eu deve ter sido a betoneira, andava ali à carne que andou a comer à noite, porque mas soube-me tão bem à noite. Não é? Mas não pode ser. Não pode ser. Temos que fazer um esforço, porque é da alimentação que se geram muitos riscos. E então, vocês todos já ouviram falar, e tal, aquela pessoa tem sangue no sangue. Tem gordura no sangue, perdão. E tal, tem gordura no sangue. Eu também tenho muita gordura no sangue e tal, não sei o quê. Pois temos. Nós temos gordura que é importante, mas temos outra gordura que não é tão importante. E é essa gordura que se vai acumular, vai-se, entre aspas, colar nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. E uma de duas coisas pode acontecer, ou as duas coisas até. Pode obstruir totalmente ou pode encurtar o trajeto. Porque se estiver encurtado, aqui antigamente passava-se bastante bem, o sangue passava bastante bem, só que as tais gorduras foram-se colando à parede dos vasos sanguíneos e agora não passa. Não passa. Não passa tanto sangue. Não passa tanto sangue, vamos ter problemas. A valer. E isto é a mesma coisa, só por curiosidade, que se passa, por exemplo, no coração. Quando existem os infartos, os ataques, como se chama dizer. Então o que é que acontece? Se não passa sangue, ou não passa o sangue que é preciso, ou se não passa mesmo sangue nenhum, o que é que vai acontecer? Ora, digam-me lá, se eu tiver uma mangueira a regar as minhas hortaliças, eu demorava, se a mangueira toda aberta, eu demorava, por exemplo, 1 hora. Se ela tiver uma mangueira mais pequenininha, um tubo mais estreito, eu demoro mais tempo, certo? E se não tiver água na mangueira a passar, não carrego. O que é que acontece? Morre. Então o que acontece é que as células do cérebro vão morrer, vão sofrer. E é isso que acontece. Não há acesso do sangue ao cérebro, em quantidade que devia ser, ou até mesmo não há acesso nenhum, e nós temos uma das coisas que vocês já ouviram falar, que é a trombose. Trombose, só por curiosidade, o que é que vem? Vem do chamado trombo. O que é um trombo? Um trombo é um coágulo de sangue que anda a circular na circulação. Passo a expressão, a redundância. Ou seja, pode acontecer às vezes, quem é que já teve, por exemplo, uns problemas de derrame nas pernas, não é? Como se costuma dizer. Pode acontecer que um desses coágulos se solte nas pernas, ou no outro lado, venha pela circulação acima, e depois chega a um sítio que é mais estreito, e o que é que vai acontecer? Não passa. E o que é que acontece em termos comuns? Entope, não é? Então é preciso ter atenção a isso. Então, o que pode passar é que nós podemos ter aquilo que se chama um AVC. Existem 2 tipos de AVC. Existem aqueles AVCs que são estes que eu descrevi, por obstrução, numa linguagem mais comum, porque entupiu. Mas existe um outro tipo, que esse aí é mais grave ainda, que é, como costuma dizer o povo, porque rebentou uma veia, ou rebentou outro vaso sanguíneo. E aí é diferente. É que se vocês tiverem um cano entupido em casa, deitam lá o forza e andam lá a escarafunchar, não é? E aquilo é capaz de desentupir. Mas se arrebentar o tubo da água, o que é que têm que fazer? Substituir o tubo. E esse é muito mais difícil de fazer, demora mais tempo a fazer isso. E portanto, pode acontecer. Isto é só um taco, é uma visualização de um taco. Aqui assim, esta zona, pronto, há um bocadinho ali mais escura, porquê? Porque deixou de ser alimentada, fica mais escura a zona, deixa de lá chegar o sangue. Mas em contrapartida, esta aqui assim, o que é que aconteceu? Como houve um furo, entre aspas,
vaso sanguíneo, o sangue saiu para fora e ocupou o espaço que era do cérebro. Estão a perceber? Muito bem. Então, é preciso perceber como é que isso se manifesta. Como é que aparece? Como é que nós percebemos que pode haver um AVC, que está a acontecer um AVC? Geralmente começa por dores de cabeça fortes. E muitas vezes, deixa-me dizer antes uma coisa. Não pensem que qualquer dor de cabeça ou qualquer sinal que eu diga aqui, uma coisa sozinha pode, senão vocês começam já a ficar feridos de qualquer coisa, não é? Uma dor de cabeça, já pode ser isto, pode ser aquilo. Não, é preciso estar aqui juntos outras coisas. E é preciso também que isso pode, eventualmente, aconteça durante bastante tempo, não é? Então, como é que pode acontecer? Com as tais dor de cabeça, que geralmente é uma dor de cabeça que não é por toda a cabeça, pode estar de um lado específico só de um lado. Depois as pessoas podem passar, isto é repentino, isto é uma coisa repentina, isto não é uma coisa como aquelas dores que se aparecem hoje, depois mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho, vai piorar, não. Isto é uma coisa que aparece repentina, às vezes em minutos, outras vezes até em menos de minutos. E portanto, o que é que acontece? Acontece que a pessoa começa a ter descoordenação, desequilíbrio, às vezes aparecem vómitos. Outra coisa muito comum é a pessoa querer falar e não consegue articular a palavra, não consegue dizer as palavras, não é? Depois há uma parte da face que pode ficar mais flácida. Porquê? Porque o músculo já não obedece a ordens, então fica flácida, cai, mesmo, não cai para o chão, não é? Ok? Mas fica mais caído, ok? Podemos ter alteração na visão. Pode acontecer, por exemplo, aqui estão a ver que tem uma pupila, aquela partezinha preta, que está normal, mas do outro lado está mais dilatada. Porquê? Porque aquela parte do cérebro está a sofrer. Okay? A visão pode ser desfocada, pode estar alterada também. A pessoa começa com vómitos, eventualmente. Cá está, a cara, estão a ver aqui, deste lado a face está normal, porque os músculos estão ativos, só que daquele lado perdeu, porque o cérebro deixou de comandar aquele lado, e acontece, então, como nós costumamos dizer, é o desvio da boca, não é? Por outro lado, as pessoas não têm capacidade de engolir também, não se deve dar nada a ver nessas circunstâncias. Só algumas ideias, eu vou passar isto muito rápido. Por exemplo, se a parte do lado direito, só por curiosidade para vocês, se for o lado direito que sofre o ataque, e o nosso lado direito é aquele que comunica e que tem a visão, então o que vai acontecer é que é o outro lado que fica afetado. Se o acidente for do lado direito, nós vamos ter problemas no lado esquerdo. E se for do lado esquerdo, vamos ter problemas do lado direito. O nosso cérebro tem algumas funções diferentes e pode haver funções na pessoa que estão mais afetadas, conforme for seja o lado direito a ser atacado ou o lado esquerdo. Estão a perceber? Vamos só aqui ver algumas coisas. Por exemplo, se for o lado esquerdo a ser afetado, vai haver grande dificuldade em comunicar. Porquê? Porque o centro da fala está no lado esquerdo do cérebro. E, portanto, provavelmente pode haver pessoas que tiveram AVC e até falam mais ou menos. Porquê? Pode ter sido do outro lado. Ou pode ter havido recuperação. Às vezes acontece uma outra coisa. Há pessoas que já tiveram um acidente vascular, um AVC, que nós dizemos transitório, porque foi uma coisa muito rápida, que muitas vezes as pessoas não deram conta. E às vezes chegam ao espelho e notam que está ligeiramente para o lado. Mas de resto não tem mais nada. Pode acontecer isto às vezes também. Ser uma coisa tão rápida e tão leve. Se eu estiver fora de tempo, não dizem, não é? Por exemplo, se for a parte de trás do cérebro que seja mais afetada, vai haver um desequilíbrio no caminhar e até tal dificuldade na fala e no engolir. Portanto, depende um bocadinho. Muito bem. E o que é que eu vos quero trazer até aqui? Também. Quero-vos dizer, vou-vos passar outra vez os sintomas que vocês possam reconhecer. Nós temos depois uma folha para vos deixar com alguns sintomas e alguns conselhos. Mas dizer-vos também
que em Portugal, desde há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos, está estabelecido uma prioridade para este tipo de acidentes. Nós chamamos via verde AVC. O que quer dizer? Quer dizer que desde que os técnicos de emergência tenham sinais concretos do que está a acontecer àquela pessoa em um acidente vascular cerebral, um AVC, existe um procedimento específico a nível do hospital que vai ajudar que esta situação se possa resolver ou não, mas existe nos últimos anos uma evolução muito grande na resolução disto. Mas depende muito das pessoas. Vamos lá ver então, rapidamente. Então, antes de mais, é importante que se reconheça rapidamente que aquilo é ou não é um AVC. E para isso estão os técnicos de socorro. Têm aqui vocês, na vossa zona, em Cruz Vermelha, técnicos preparados para reconhecer isto. Dizer que a nível do hospital, quando é reconhecida uma situação dessas, trabalham pessoas de vários conhecimentos, enfermeiros, médicos, técnicos de radiologia, para que isto se possa resolver rapidamente. Portanto, é pré-hospitalar. O que é que nós digamos pré-hospitalar? Na rua. Ambulâncias que vão à rua, os técnicos que vão à rua. Depois, quando chegam ao hospital, hoje em dia vocês já sabem, quando, não sei, alguns de vocês já foram ao hospital, tem um enfermeiro que é na triagem, vocês fazem as queixas e depois dão-vos uma cor de acordo com a gravidade da situação. E depois vai para a sala de emergência, que é uma sala específica para situações mais graves, e vêm as pessoas específicas para aquilo. Neste caso, a neurologia, com enfermeiros especialistas de neurologia, médico neurologista, para atender estas situações. Então, quais são as situações que são atendidas aqui? Assim, eu vou um bocadinho mais para a frente. Primeiro vocês. Quais são os sinais de alerta? Fraqueza, falta de coordenação, adormecimento, os tais formigueiros. Não confundir. Está a gravar? Vou dizer uma piadola. Não, é que às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes sentamos muito tempo, não é? Às vezes, por exemplo, quando vamos à privada, ao WC, e ficamos com a perna adormecida. Isso não quer dizer que seja um AVC, não é? Porque está uma perna adormecida. Temos os formigueiros. Às vezes, todos vocês sabem, quem sofre um bocadinho mais de coluna tem formigueiros, não é? Não quer dizer que isso seja um AVC. É um problema, eventualmente tem que ser visto, mas não é AVC. Mas, o que acontece é que ou perdem força, muita força, de um dos lados, ou não conseguem pura e simplesmente mexer. E geralmente é um dos lados. É o braço e é a perna. O membro superior, o membro inferior. Por outro lado, tem a alteração da fala. As pessoas muitas vezes dizem palavras que nós não percebemos, não conseguem articular nada de jeito. A tal visão que eu já referi, que a pessoa pode ter queixa primeiro, mas depois se olharem para as pupilas, há uma que está maior do que a outra. As tais tonturas e a dor de cabeça. Se reconhecerem isto, se virem isto que está a acontecer a alguém, é para ligar 112. É evidente que vocês às tantas vão estar tentados a dizer é um AVC, é um AVC. Não digam que é um AVC. Descrevam rapidamente aquilo que a pessoa está a ter. Ou está com a boca ao lado, não consegue dizer palavras de jeito, não se consegue pôr em pé, levanta-lhe o braço. Por exemplo, pedem para levantar o braço. Ou então pegam vocês no braço e ela faz isso nos braços, mas pega no outro braço e ela consegue fazer isto. Estão a perceber? Existe uma diferença. E portanto vocês descrevem esses sinais rapidamente para o 112. O 112 vai-vos mandar, de certeza absoluta, o auxílio, a ambulância, e depois, conforme a comunicação dos técnicos da ambulância, o CODU, que é o INEM, quem está a atender do outro lado, vai decidir se aquilo é uma situação especial. Especial porquê? Porque, desde que a pessoa nunca tenha tido nenhum AVC antes, ou, na melhor das hipóteses, não tenha ficado com lesões nenhuma, porque há pessoas que tiveram a sorte de ter um AVC e ficaram, como se costuma dizer, limpas, não é? Desde que a pessoa não tenha nenhuma lesão.
lesão, ou então não teve nenhum AVC, que tenha idade compreendida entre os 18 e os 80 anos, e que desde o início dos sintomas, não é desde que o encontraram, porque eu posso ir lá bater à porta às 8 da manhã, e quando não estava lá ninguém em casa, e quando encontro a pessoa já está naquele estado, não quer dizer que aconteceu agora, percebem? Então, desde que o início da situação até chegar ao hospital não demora mais de 3 horas, esta pessoa está adequada para um projeto que já está implementado há muito tempo, que se chama a tal via verde AVC. O que é que se faz nisto? O que é que se faz a esta pessoa? Às vezes, pode haver uma outra pessoa que, mesmo fora destas regras, os médicos decidam utilizar também esta técnica. O que é que se faz? O que se vai fazer é um rápido encaminhamento para o hospital, e não é para qualquer hospital, nem todos os hospitais têm isto que eu vou falar agora. Aqui na nossa zona, o hospital de referência é Braga. E então o que é que acontece? E são as tais perguntas que eu disse que era importante: qual é a idade, como é que aconteceu, há quanto tempo aconteceu e o que é que ele se queixa. Então, isto não é assim um bocadinho complicado, mas aquilo que eu vou dizer aqui é que rapidamente ele vai para a triagem, é identificado que aquilo é um AVC e que a pessoa não tem antecedentes, não tinha antecedentes, tem menos de 80 anos e que demoramos menos de 3 horas a chegar lá. Então, vem o neurologista, internista, vai para a sala de emergência, depois vai ao TAC. E porquê que vai ao TAC? Por exemplo, vai também para saber em que região é, mas, por exemplo, aquilo que eu vos dizia há um bocado, é que se for a tal veia que rebenta, lembram-se? Este procedimento já não tem lugar. Aquilo que eu vou explicar agora não é possível. Porque nesse caso o que é necessário é retirar o sangue dentro do cérebro e tentar fechar o vaso sanguíneo. Percebe? Ao contrário daqueles que, se não for a veia rebentada, for obstruída, lembram-se? Parcialmente ou totalmente obstruída, o que vai acontecer é que eles vão ser sujeitos à utilização de um fármaco, de uma substância que é metida na circulação, e o que vai fazer é dissolver o coágulo. Estão a perceber? É como se nós tivéssemos ali um rio entupido e fizéssemos uma explosão, entre aspas, e tudo aquilo abrisse e a circulação se recomeçasse outra vez. O que acontece é que aquela substância vai desfazer, porque o sangue começa a se coagular, começa a formar fibras, etc. Aquela substância vai dissolver o que está ali a obstruir, e tenho-vos a dizer, portanto, isto é aquilo que eu já vos disse aqui, tudo junto. Esse processo, para quem estiver interessado, chama-se trombólise. Trombólise é a designação, mas tem que ser sujeito a isto tudo, tem que ter aquilo tudo que eu já disse, saber se é uma pessoa mesmo com sinais, está dentro daquelas 3 regras que eu referi. E então, temos a dizer que desde que foi implementado este serviço, este corredor, digamos, este serviço específico, por cada 1000 doentes que foram tratados, conseguimos menos 141 mortes ou dependentes. Ou que não ficassem dependentes, perdão. O que é fantástico. Isto está a melhorar. Nem que fosse só uma pessoa que nós conseguíssemos recuperar, era uma vida humana. Estão a perceber? Mas é preciso estar articulado isto tudo. Isto é um exemplo, e vou terminar com isto. Foi uma senhora de 76 anos que entrou no hospital, no serviço de urgência. Isto é a data de 2004, nós temos outros exemplos, mas pronto, é este que está aqui na apresentação, foi verdade. Que tinha a tal hemiparesia, quer dizer, que não mexia o lado direito. Tinha também, não conseguia falar. Isto tinha acontecido há 2 horas atrás. Fez um TAC, não tinha hemorragia, porque se tivesse hemorragia, este processo não podia ser aplicado. Iniciou-se o tal processo, que é uma substância que é para dissolver, a tal substância, a trombólise, e neste caso, que é um dos casos com maior êxito, em 30 minutos a senhora recuperou a linguagem quase normal e a força quase normal. Portanto,
Isto é para vos dizer que com bons técnicos preparados, neste caso aqui na vossa zona da Cruz de Maio, com o vosso conhecimento para poderem fazer uma comunicação, reconhecer aquilo que está a acontecer, fazer uma comunicação o mais calma possível que puderem, mas falarem e dizerem tudo aquilo que vos perguntarem, é possível que nós consigamos, em algumas situações, se infelizmente acontecer, nesta região, consigamos ter êxito e recuperar as pessoas, se não totalmente, de forma parcial, que tenham alguma autonomia. E sobre isso, o enfermeiro Ricardo vos vai falar. Quem quiser e tiver internet e quiser ir à internet, vai a este site, se quiser saber um bocadinho mais disto, o SPAVC, e lá vai encontrar informação. Antes de mais, boa noite a todos. Gostava também de agradecer não só a presença das pessoas que cá estão, mas o convite que foi feito, nomeadamente ao Presidente da Delegação de Campo, ao Engenheiro Filipe também, para, com vocês, para debater este tema do AVC. A problemática já foi muito bem explanada pelo José Carlos, relativamente ao impacto que o AVC tem hoje na nossa sociedade. E um bocadinho da fisiopatologia do AVC e o melhor encaminhamento que, portanto, deve ser feito. Isso foi muito bem focado por ele, que é muito importante realmente que se faça a identificação destes sinais e sintomas e, portanto, nas primeiras 3 horas após realmente haver suspeita deste acidente vascular cerebral. Portanto, esse primeiro momento de identificação depende de todos vós. Portanto, por isso é importante estarem alerta realmente para algum destes tipos de casos. Relativamente, falar aqui um pouco de mim também, já agora, na introdução, sou enfermeira a nível dos cuidados primários. Não sei se conhecem esta designação, mas os cuidados primários estão ligados, portanto, hoje em dia às unidades familiares e, portanto, aos ACES, aos centros de saúde. Portanto, eu sou um enfermeiro mais ligado à área da enfermagem de saúde familiar e, portanto, na área da promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto, eu não trabalho na emergência pré-hospitalar, daí tem sido extremamente importante aqui o contributo do Zé Carlos nesse aspecto. Portanto, eu vou abordar, como ele falou, mais a componente da promoção, ou seja, o que eu vou tentar transmitir aqui um bocadinho algum conhecimento, alguma informação, de forma a evitarmos isto. Está bem? Pronto, com certeza muito do que aqui está também já ouviram falar. Já ouviram falar com certeza da alimentação saudável, da prática de exercício físico, etc. Pronto, mas mais uma vez é importante reforçar isso e sobretudo interiorizar isso no nosso dia a dia, que é o mais difícil, não é? Porque ela está a referir-se a uma coisa e nós temos atitudes, ou seja, aquilo que nós sabemos que poderá ser correto ou não, mas depois adotar essas atitudes, ou seja, temos o comportamento, não é, no nosso dia a dia. Como é que nós podemos prevenir os acidentes vasculares cerebrais? Então, isto varia muito, pessoa por pessoa. Isto porquê? Porque há situações que não podem ser mudadas, têm a ver com os nossos genes, o nosso fator hereditário. Não é? Se calhar, se na nossa família há mais casos de acidente vascular cerebral, pode haver aqui uma predisposição também para nós estarmos mais sujeitos a esses acidentes vasculares cerebrais. Não é? A idade também, podem ser fatores, claro que à medida que a idade vai avançando, a probabilidade de sofrermos um AVC aumenta, apesar de também se ter um aumento cada vez mais também na população mais jovem, por assim dizer. Porque eu vou falar aqui de alguns fatores que realmente podem levar a desencadear o acidente vascular cerebral, está bem? Mas sobretudo está muito associado também ao nosso estilo de vida, não é? Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aquilo que nós fazemos, as coisas mais simples que fazemos no nosso dia a dia, que são as nossas necessidades humanas básicas, que passam por a alimentação, basicamente, e outras que eu vou já falar, está bem? Pronto, claro que qualquer pessoa que já tenha sofrido um AVC, tudo aquilo que eu vou falar aqui pode ajudar efetivamente a prevenir a repetição desse AVC, acidente vascular. Eu já agora gostaria de perguntar se aqui das pessoas que estão presentes tem algum caso de uma família ou teve, de algum familiar que tenha sofrido um AVC, uma pessoa, mais, não há? 2, não há? Mais? Ótimo. Há gente, muitas vezes também é conhecido, em termos de leigos, mas também é conhecido pelas tromboses, não é? Também é conhecido assim. Em termos de fatores realmente que
podem levar, portanto, ao surgir ou não do AVC, portanto, temos realmente o fumar, está bem? Está, como tal dito, o fumo duplica, portanto, o risco de AVC por causa do endurecimento das paredes das artérias e faz com que o sangue fique mais propenso a coagular, não é? O que faz com que depois as tais obstruções das artérias, não é, cerebrais, e não havendo então irrigação, como já foi explicado, deixa de haver a função a nível cerebral daquela zona, não é? Portanto, quantas pessoas fumadoras temos aqui na sala? Uma? Já sabe. Olha, já sabe. Isto é uma cidade de modelo. Fico já com esta ideia de que tenha o risco de realmente sofrer um AVC de qualquer outra pessoa, das outras pessoas que aqui estão que não fumam, não é? É claro que isto em termos gerais, mas a probabilidade é ser maior para quem é fumador, não é? Portanto, parar de fumar pode cortar os riscos pela metade, não importa a idade nem quanto tempo a pessoa fumou. Não é fácil, mas vale a pena o esforço para melhorar a sua saúde, está bem? Aqui é fundamental também terem esta informação, portanto, em termos de parar de fumar, que há realmente hoje em dia, os serviços existem, então, incluídos de, portanto, programas de cessação de tabágico, não é? Por isso, não sei que falem, como no caso particular do senhor, tente falar se tiver essa motivação para deixar de fumar. Não, eu deixei de fumar e comecei a fumar porque de facto deixei de fumar. Voltou a fumar. Deixei de fumar e eu já me joguei e depois achei que devia começar a fumar porque estava-me a sentir mal. Aí é muito se calhar deixa de fumar com o acompanhamento médico, Não. só por iniciativa própria. Achei que devia fumar e deixei de fumar. Não fiz qualquer esforço, deixei de fumar. Pronto, aí está a Depois, o que é que aconteceu? Engordei 16 quilos. Menos força. Se fumar faz tosse, a mim deu-me tosse ao deixar de fumar. Não sei, era tudo ao contrário. Completamente. Comecei a fumar, emagreci 10 quilos, não tenho tosse, não tenho problemas. Tabaco a mim dá vida. E venham bem, vieram dizer o contrário que eu vou assim. Não, isso foi aqui falado, não é? Isso é sua, você faz o que é dela. Agora. Mas é verdade. Mas a questão que eu vi é que realmente é isso que eu ia falar. Eu percebi, agora, se pensasse. deixasse de fumar, pronto, mas você deixou de fumar por vontade própria, motivação, mas depois não teve outro tipo de acompanhamento. Deve existir sempre um acompanhamento médico, percebem? E um acompanhamento também psicológico para que e mesmo sobre a nutrição, ou seja, um acompanhamento multidisciplinar, por isso é que há os programas de cessação tabágica, para que realmente não aconteça o que aconteceu assim. Mas o acompanhamento é para aqueles que têm dificuldade em deixar de fumar. E não só. Eu um dia olhei para o cigarro e falei, não fumo mais, acabou. Não só. Deixei. Não só. Pode ser também para Há 2 situações. anos e meio sem fumar e engordei 16 quilos. Pode ser para a sua situação. De manhã tinha tosse. Claro, já disse. À noite cansava-me. E eu digo assim, mas afinal o que é que eu vou aqui a fazer? Comecei a fumar, estou firme como o branco. Pronto, há realmente várias orientações, está bem, que podem ajudar também as pessoas a deixar de fumar e, portanto, o meu conselho é que contactem o vosso médico de família, caso fumem ou tenham familiares que pretendam deixar, não façam da forma que o senhor fez, senão pode acontecer isto, está bem? Tem que haver um acompanhamento multidisciplinar para que realmente as coisas evoluam no bom sentido, porque senão a pessoa deixa de fumar e passado um tempo volta novamente a fumar. Okay. O álcool, pronto, é um fator de risco também. Beber em demasia eleva também, portanto, eleva a pressão arterial e, como vocês sabem, com as pessoas aqui presentes, tensões arteriais elevadas faz com que possa levar a um acidente vascular cerebral, não é? Quem é aqui hipertenso? Uma pessoa, 2, 3. Não tenho vergonha, não tenho vergonha. Mais pessoas Não é hipertensas. nenhuma pessoa. Mais pessoas hipertensas. 3. Pronto. A hipertensão está muito associada também às pessoas idosas, okay? Faz parte do próprio processo de envelhecimento, etc, e muitas vezes também associado ao próprio estilo de vida, não é? Por isso aqui é realmente fundamental, realmente que as pessoas tenham consciência que o álcool também leva a tal alterações a nível das próprias artérias e faz que realmente, portanto, através do aumento da pressão arterial e portanto pode levar a acidente vascular cerebral, está bem? Aqui é importante
eu falo aqui em unidades porque portanto, um copo de vinho médio corresponde a cerca de 3 unidades. Não é? E se nós temos aqui uma referência que os homens não devem tomar mais que 3 ou 4 unidades por dia. Okay? Ou seja, se um copo tem 3 unidades de vinho, pronto, estão a ver. Não é? Estão a ver onde eu quero chegar. Para os cientistas que mostram que vai sempre ver menos, eu já são mais. Tem que ver mais. Tem que ver mais. Pronto, isto era para terem esta noção realmente, porque realmente aqui a zona de Barcelos, aqui o índice de alcoolemia é o índice, o alcoolismo é muito presente aqui no Barcelos. Realmente é um problema de saúde pública aqui e que tem que ser bastante combatido neste sentido, porque realmente abusa-se imenso na ingestão de bebidas alcoólicas. Não é? Portanto, isto é só para terem a noção que realmente ficaria aqui a indicação, não é, do copo de vinho à refeição, mas digo meio copo de vinho à refeição, de preferência tinto maduro, e já é suficiente. Agora, se eu perguntar aqui às pessoas se é isso que o fazem, eu com certeza duvido que o façam, não é? Pouco, não é? Está bem? Estamos a ver. Mas faz pior beber água, não faz? Não percebi. É pior beber um copo de água. À refeição? Sim. Porquê? Porque ela já se dá com a água, a comida entra para o estômago e tem que vir fora, ficar a nadar. Ouça, sobretudo a gestão de água, como vocês sabem, em média deve ser 1,5 litro, 2 litros por dia. Não é? Mas durante o dia, para a refeição, Na refeição propriamente dita, ter um copo de água, sempre que necessário, é claro que essa ingestão de líquido deve ser entre as refeições, mas na própria refeição, no final da refeição, não há inconveniente nenhum, beber água nenhuma, está bem? Não vai haver nenhuma alteração no processo digestivo, nem nada. É uma questão de hábito, porque há muitos mitos também quanto a isso, a ingestão de água, etc., porque é cultural, não é? É cultural e isso é muito presente, quer dizer, eu falo por mim, eu tenho família aqui na zona de Barcelos e realmente nota-se que realmente o álcool tem que estar presente na mesa. E se eu não bebo à refeição, as pessoas empurram-me a beber, porque então vais beber água à refeição, não tens que beber, não é? Portanto, isto é um bocadinho cultural já, não é? Pronto, é que se vai mudando gradualmente. Mas é importante que as pessoas tenham adquirindo esta consciência realmente da limitação que temos de ter na questão do álcool. Tá bem? Ninguém me diz proibir a ingestão de álcool, ok? Mas tem que ser com muita moderação. Tá bem? Pronto. Depois, outro aspecto importante e fundamental tem a ver com a alimentação saudável. A alimentação saudável passa realmente por comer pouco de cada vez, várias vezes ao dia. Não sei se toda a gente aqui tem o hábito de um pequeno almoço para ninguém, antes de sair. Comer uma peça de fruta com uma tosta no meio da manhã, por exemplo. Sopa em primeiro lugar, desculpem, almoço e jantar. E repito, sopa em primeiro lugar, ok? No prato em si, nunca repetir a junção de arroz, batata ou massa. Ou só arroz, ou só batata, ou só massa. Ok? Eu tenho que fazer com filmes, Dá para fazer uma Vinho, epá, um copo no máximo por refeição e pronto. Agora já não posso juntar nem a batatinha com o arroz, que é muito típico aqui do norte, não é? E portanto, não, mas realmente não se deve, não é? Está bem? Não se deve. O ideal é que não se deve realmente juntar esse tipo de situações. A sopa também, quem prepara, confecciona a sopa. Muitas vezes, claro, porque também aqui a vertente económica pode ter influência, mas a sopa deve ser um caldo de legumes e não um caldo de batata, não é? Ok? Não sei se percebem o que eu quero dizer com isto. Muitas vezes a sopa tem muita batata por legumes. Portanto, o importante é que ela seja rica em legumes e hortaliça, não é? Está bem? Para ter lá os sais minerais, as vitaminas que vão ajudar a evitar todos estes processos de formação de coágulos e etc. E evitar que o sangue fique mais espesso. Depois, também temos, vocês para imaginarem o prato à refeição, almoço e jantar, dividir o prato de metade do prato deve ser sempre legumes ou hortaliças, legumes cozidos, etc. Não é? Portanto, 50% do prato
legumes e hortaliças. Os outros 25%, 25% corresponde a carne, 100 gramas de carne ou peixe, por exemplo, 100, 150. E, por exemplo, depois, quê? 3 colheres de arroz. E eu digo a colher não é da terrina, mas é a nossa colher da sopa, percebem? Ok, também é importante levantar isso. Se fosse da terrina, já é mais um bocadinho, está bem? Portanto, é 3 colheres de sopa de arroz, está bem? Ou corresponde mais ou menos também depois a 2 batatas as pequenas, mas nunca misturar, não é? Ou de massa. Pronto, só aqui algumas dicas importantes em termos de alimentação. Portanto, insistir na fruta, nos vegetais, nos legumes, que é muito importante, está bem? Portanto, recomenda-se comer pelo menos 5 porções de fruta e vegetais por dia. Este corresponde a 80 gramas, por exemplo, uma maçã, uma laranja, um copo de sumo de uva, uma cenoura, etc. Está bem? Pronto, existe esta informação está presente no site da Sociedade Portuguesa de Acidente Vascular Cerebral, dos AVCs, e também está presente na Associação Portuguesa de Doentes com AVC. Também tem lá informação muito pertinente sobre isto. Gordura, portanto, nada de evitar as carnes vermelhas, ok? Irmos para as carnes brancas, mas já vocês ouviram falar disso, não é? Ok? Dentro das carnes e para as carnes vermelhas, desculpa, para as carnes brancas, mas sempre mais peixe do que carne também, seria o ideal, não é? O maior número de refeições da semana deveria ser sempre mais peixe do que carne, está bem? Na carne, na confecção, sempre retirar as partes de gordura, etc. Portanto, isso também é bastante importante. Porque evitar carnes vermelhas, porque são sobretudo ricas em gordura saturada, que é aquela que temos 2 tipos de gordura, a gordura insaturada e saturada, e a gordura saturada é a que é mais prejudicial ao nosso organismo, não é? Está bem? Que leva, lá está, para o engrossamento das paredes das artérias, faz com que realmente fiquem mais estreitas, vindo um coágulo realmente de uma variz, etc., não é? Que possa vir, portanto, pela corrente sanguínea, e se por nossas práticas alimentares erradas as nossas artérias já estão por si só mais estreitas do que deveriam estar, vindo esse coágulo, portanto, vai bloquear a passagem do sangue, automaticamente temos o quê? Temos o que temos? Exatamente. Está bem? Reduzir o sal, porque faz baixar a pressão arterial, não é? O que é que o sal tem a ver? Muitas vezes fala-se, vamos reduzir o sal. Porquê? Qual é a grande influência que o sal tem no nosso organismo? É que quando nós ingerimos sal, faz com que haja maior retenção de líquidos, não é? Se há maior retenção de líquidos, automaticamente é que é maior volume também de sangue, não é? Por assim dizer, de corrente sanguínea. Se há maior volume de sangue, automaticamente vai haver maior pressão do sangue a nível da parede das artérias, não é? Pode levar realmente a que haja o seu rompimento e haja o AVC dito hemorrágico, não é? Portanto, HTA, hipertensões arteriais elevadas, está muito associado, sobretudo aos AVCs hemorrágicos, não é? Pronto, e aqui é importante que vocês tenham consciência sempre de fazerem uma monitorização periódica, uma vez por semana, portanto, sobretudo a partir depois dos 45 anos, ou, portanto, fica agora esta ideia de avaliarem periodicamente os fatores de risco, quem é hipertenso, ter mais vezes cuidado ainda, e de avaliar a sua tensão arterial. Um valor máximo de tensão arterial superior a 140 ou 14, um valor mínimo igual ou superior a 90 milímetros de Hg de mercúrio, convém que vocês vão a vossa OSF, a unidade de saúde familiar, não sei se é aqui a Gaborim, ou a vossa extensão de saúde, ou ao vosso centro de saúde, falar com o enfermeiro de lá, por forma a avaliar-se a tensão arterial e ver o porquê. Porque valores persistentes acima de 140 máximo, ou valor mínimo também superior a 90, e fazendo depois o devido estudo, pode-se chegar depois a diagnóstico médico de hipertensão arterial. Não quer dizer que com um só valor se faça o diagnóstico, entendem? Mas tem que haver um certo acompanhamento para depois chegar a fazer determinados estudos, meios complementares de diagnóstico, para depois se diagnosticar se realmente se é hipertenso ou não é? É claro que quando eu vejo no Benfica a perder atual a minha pressão arterial, vai aumentando, não é? Um bocadinho, mas pronto, mas o ideal é que... E quando perde o Porto baixa. Quando perde o Porto baixa. E quando perde o Porto também está alta. Está alta porque fica fora. Pronto, mas estas questões temos de agir em
quantidade de sal possível. E aqui eu chamo a atenção ao pão. As pessoas sabem que houve realmente uma redução no sal na confecção do pão, mas mesmo assim convém o ideal é mesmo um pão sem sal, se tiverem essa possibilidade. E aqui fica também outra alerta que é a ingestão que nós temos o hábito que nós temos muito mal de ingerir pão nas refeições principais. Não há necessidade. O pão deve ser utilizado um pão ao pequeno almoço e meio pão, por exemplo, ao meio da manhã, ao meio da tarde, ou mesmo antes de deitar à noite também, certo? Portanto, pão às refeições principais devemos cortar, está bem? Comer alimentos mais ricos em fibra ajuda a controlar os níveis de gordura no sangue, preferir cereais integrais, aveia, arroz integral, massa e pão de farinha integral, está bem? Também é importante apostar neste tipo de alimentos ricos em fibras. Portanto, onde é que nós vamos buscar as fibras? Digam-me lá. Que tipo de alimentos é que acham que são ricos em fibras? Frutos secos, feijão. Tanto mais. Os legumes, hortaliça, não é? Na fruta. Está bem? Depois nos cereais integrais também. Portanto, limitar a quantidade de gordura, ok? Portanto, poderá entupir as artérias e aqui procurar limitar a quantidade usada e preferir óleos de noz, sementes e vegetais à margarina e à manteiga, está bem? Portanto, óleo de amendoim, etc. Isto quem confecciona é muito importante, não é? Pronto, eu sei isto chama a atenção sobretudo aos senhores aqui, com certeza são mais preparam as refeições em casa para a família. São. Estão-se a bombar os braços no ar. Porque é realmente quem confecciona tem uma grande responsabilidade na sua familiar. Atenção a isto, está bem? Isto é uma frase importante. Quem confecciona em casa é responsável por isso, também sei todos, mas tem uma grande responsabilidade hoje em dia na saúde familiar. Quando eu digo saúde familiar é de todos, desde os filhos, o marido, ok? Porque realmente a alimentação tem um peso muito grande também no nosso, no surgir de determinada doença, esta ou outra doença, não é? Está bem? O peso, não sei se têm por hábito também controlar o peso, seria importante também vigiarem o peso regularmente, certo? É claro que aqui, para nós sabermos se o nosso peso é o ideal, convém falar no índice de massa corporal, a relação peso-altura, não é? Pronto, isto hoje em dia é possível vocês avaliarem, terem acesso a isto nos vossos centros de saúde, ou então ainda numa farmácia também, pesarem a levar ao IMC, não é? Portanto, o IMC, se estiver entre 19 e 25, o valor total, tem peso normal, entre 25 e 30 considerado excesso de peso, e IMC acima de 30 é já obesidade, e por aí fora tem a obesidade mórbida, é? Acima de 35. Pronto, e isto realmente tem que se combater, porque o peso está muito associado a tensões arteriais elevadas, a obesidade, a diabetes, etc. Tá bem? O exercício físico, também é importante termos atividades físicas. E nós, a atividade física básica que nós aconselhamos é, ninguém aqui anda a aconselhar ninguém a ir para o ginásio, ok? Não é isso quando falamos de exercício físico, mas assim uma simples caminhada, está bem? De 30 minutos por dia. E depois eu tenho muitos utentes que me dizem assim, eu já ando muito por dia, informa Ricardo. Pois anda, acredito que andas, nem ando, e no serviço para um lado e para o outro. Mas quando nós andamos para um lado e para o outro, muitas vezes andamos estressados, com o trabalho, portanto não é esse tipo de andar. Nem é o tipo de andar de montras, não é? Que nós costumamos dizer, andar a ver montras, não é? Que andamos um bocadinho, paramos, encontramos este senhor, conversamos um bocadinho, não. O que se pretende é que cada pessoa no seu dia a dia, uma vez por dia, 30 minutos. Okay? De caminhada, em que eu saio daqui, deste ponto, e vou àquele local, sem parar, ao meu ritmo, dentro do possível, vou. Se quisermos fazer, eu voltar ao mesmo, 15 minutos para lá e 15 minutos para cá. Se alguém quiser falar comigo, eu hoje agora me chatei, estou a fazer o meu exercício físico, tem que ser contínuo, está bom? Sem paragens. Portanto, isso é importante, o exercício físico mais simples e que realmente já ajuda a equilibrar, a baixar a pressão arterial. São libertadas quando fazemos exercício físico chamadas endorfinas, promovem bem-estar, etc. Portanto, tem uma ação benéfica a nível da própria estrutura dos vasos, evitando todos os riscos que podem levar a alterações portanto, dos próprios funcionamento dos vasos. Não é? Escolher atividades que a gente gosta, na bicicleta, etc. Está bem? Aqui convém realmente também, quando fazemos uma atividade,
programar essa atividade, não entrar logo, portanto, adaptá-la às nossas limitações, ao nosso ritmo, não entrar logo com atividades bruscas, a dita fase de aquecimento e depois no final a fase em que vamos lentamente baixando o ritmo do exercício físico que vamos fazer, está bem? Para não haver depois sequelas. Aqui há uma dica que é portanto, utilizar outra pessoa também, porque é motivação. Muitas vezes o exercício físico, quando é sozinho, nós só programamos isso só para o ginásio, para a natação, fazer caminhadas, e nós depois por perder isso. Portanto, aconselhar sempre, já agora, marido e mulher, não, caminhadas diárias, programar sempre alguém que vá connosco, está bem? É importante. Pronto. É claro que durante este exercício físico, se sentir tonturas, dor ou tiver dificuldades em respirar, devemos parar o exercício, não é? E automaticamente também falar com o médico, portanto, poderá haver umas limitações, não é? Em termos da nossa capacidade física para desempenhar essa atividade. Já falei nisto, verificar a pressão arterial também é fundamental que o façam periodicamente, está bem? E depois ter outras situações, que é visitas regulares ao médico de família, não é? Está bem? Para controlar todo o conjunto de fatores de risco. Desde, portanto, o nível do colesterol, as chamadas se existe dislipidemias ou não, se há doenças coronárias permanentes ou não, se está sensor diabético ou não. Portanto, são tudo fatores importantes que devemos ter em consideração também. Depois há algo que hoje em dia realmente a conjectura não ajuda, o país também acho que não está a ajudar muito, não é? Andamos todos mais estressados e mais deprimidos. E portanto isto também, nós percebemos o seguinte, onde se quer chegar. Muitas vezes, na gênese da origem deste tipo de doenças, não estão só fatores muitas vezes fisiológicos. Muitas vezes podem estar aqui fatores emocionais relacionados com a mente, ou falta de equilíbrio, não é? Nesse aspecto. E depressões, stress, etc., levam realmente que, sobretudo quando estamos sujeitos a eles a longo prazo, podem levar também a um mal-estar geral, por sua vez vai condicionar e pode levar ao aparecimento de doenças que podem levar, por sua vez, ao surgir do AVC, está bem? Por isso estejam atentos a estas situações que cada vez começam a ser mais a aumentar. Não é? Uma outra questão, não sei se temos ainda um bocadinho mais de tempo, das pessoas que aqui estão. Temos. Que é o seguinte, eu não sei se familiares que tenham sofrido AVC já alguém disse, não sei se já fiquei a questão, já, 2, 3. Neste momento essas pessoas estão em casa. Não faleceu. Já faleceu, a pessoa em casa. Outros casos, que é o caso? Eu tive 2 familiares, 2 avós, que infelizmente faleceram. Não do AVC. Uma delas sim, porque ficou com epilepsia vascular e acabou por ter crises repetidas e levando a uma sobrecarga cardíaca. E assim faleceu. Uma delas ficou quase completamente independente, tinha dificuldade de marcha, arrastava o membro, mas de resto fazia a vida completamente. A outra acabou por falecer por causa da epilepsia, ficou com hemiparesia à esquerda e a fala dela, tal como o Zé Carlos falou, era mesmo enrolada, não se percebia nada. E ela tinha consciência disso e fazia-lhe muita confusão, porque ela tentava, mas era completamente incompreensível. Era como se tivesse, o exemplo que eu dou, como se tivesse um bocadinho de pão na boca. Sim. E não se entendia. Não se conseguia articular, não é? Ela desfazia, não se conseguia articular as palavras. É que realmente isto tem um impacto muito grande na pessoa que realmente sofre o AVC, isto tem um impacto muito grande, porque muitas vezes, ainda bem que há hoje a linha verde, não é? Pode levar aquilo que vocês viram pelo caso apresentado, realmente a limitar, portanto, haver uma reversão da situação, não é? Mas se realmente não houver esta atuação nessas 3 horas, depois as sequelas podem ficar, não é? Sequelas essas que levam a níveis de dependência muito grandes, desde o momento das pessoas não se conseguirem alimentar por elas próprias, não se conseguirem tomar o banho diariamente por elas próprias, não se conseguirem mobilizar, portanto as atividades de vida diária básicas ficam dependentes de outros, não é? Porque realmente depois em termos emocionais tem um impacto muito grande.
Daí ser importante também este tópico de saber um bocadinho aqui alguma estratégia de viver após uma AVC, ou seja, não é o final de linha, ok? Há o processo de reabilitação deste tipo de pessoas. O ideal é que essa reabilitação seja feita sempre no primeiro mês após o episódio sucedido. Quanto mais tempo se passar após o episódio, a probabilidade de realmente a pessoa poder restabelecer as suas capacidades vai diminuir drasticamente. Isso, durante o primeiro mês, é fundamental apostar de imediato na reabilitação deste tipo de pessoas, ok? E, portanto, muitas vezes não acontece, infelizmente. Há realmente o tratamento a nível hospitalar, mas de estabilização da pessoa, mas depois não se faz a devida reabilitação. Não é? Não se faz a devida reabilitação, a atrofia a nível muscular, fica toda anquilosada, fica totalmente dependente e é bastante complicado. Depois têm que ser alimentadas por sonda nasogástrica, depois perdem o reflexo de deglutição, levam a realmente situações de dependência muito elevadas. Não é? O doente deve ser encorajado a receber visitas, a sentar-se na varanda ou no jardim, a passear na rua, não deve ficar isolado, lá está. Estimulá-lo, através de contatos com outras pessoas, tentar manter o ritmo de vida que essa pessoa tinha no seu dia-a-dia, é o ideal, ok? Não haver aqui situações drásticas, não é? É claro que aqui temos depois em casa, no seu meio físico, não é? Tem que haver adaptações, muitas vezes pode haver necessidade de adaptar a casa de banho, temos haver alterações a nível arquitetónico, acessibilidade, se calhar em vez de termos uma banheira, temos se calhar poliban ao nível do chão, do piso, não é? Pronto, vocês estão a ver cá as cadeiras higiênicas, não é? Toda a pessoa senta-se na cadeira higiênica, vai então ao poliban e toma o seu duche, depois tem que haver uma adaptação aqui realmente da própria muitas vezes da própria estrutura física onde a pessoa reside, não é? Da casa. Portanto, nunca realmente isolar estas pessoas, também, apesar de muitas vezes elas o quererem. Então nós temos que contrariar isso, está bem? Temos que ser nós a contrariar isso. Não esquecer que apesar da sua incapacidade destas pessoas, deverá ser tratado com respeito, ser integrado nos assuntos da família, sempre de ajuda em pequenos trabalhos domésticos, no que ela puder realizar também, dentro das suas limitações. Deve estimular-se o doente a sair de casa, a integrar-se na comunidade. Existem os centros de dia para pessoas idosas e com incapacidades que podem proporcionar outras companhias e atividades. Quanto mais ocupado e ativo estiver, melhor será a sua atitude, exposição e recuperação. Pronto, aqui é um aspecto importante. É que realmente existem ajudas, ok? Mas são poucas. São poucas, mas elas existem. Mas está a dizer mais dificuldades. Sem dúvida, mas temos que tentar dentro do possível, porque o resto está muito mal. Pronto, mas dentro do possível tentamos articular. Sempre que há, é muito raro isso. E é importante também transmitir esta situação. Todo este processo de recuperação e reabilitação deste tipo de pessoas deve-se iniciar antes da pessoa sair do hospital. Ok? Deve ser já antes. A chamada preparação para a alta, quando se diz alta hospitalar, esta alta já deve ser feita antes da pessoa até chegar a casa, não é? Okay? Em relação aos centros de dia, eu conheço aqui a zona e, infelizmente, a grande maioria não aceita doentes com dependências. Isso é questão. Isso é generalizado, mas se passa com Pelo menos aqui na com zona sei degenerativas. que Aí está doentes querem, para centro de dia, querem que tenha alguma independência para poder participar nas atividades, para falar. Se um doente, por exemplo, não falar, há centros de dias que simplesmente não importa que ele ande, não fala, não interage, não quer. Infelizmente há muito essa situação. Em termos de centro de dia, ainda há aqui na zona vagas com participados pela Segurança Social. Isso que eu ia já referir. Agora nos bares é que já não é bem assim. Pronto, e eu vou falar já aqui nessa questão, que é importante que as pessoas tenham esta atenção. Quando a pessoa sai do hospital, realmente os familiares vão ter várias visitas, os colegas que trabalham no hospital vão preparar essa aula, vão fazendo alguns ensinos de cuidados que devem ser prestados a essas pessoas, não é? Okay? Em termos alimentares, de imunizações, etc. Depois é importante, essa pessoa recebe uma carta que vai entregar para o médico de família, outra que vai entregar ao enfermeiro de família na sua área de residência, no seu centro de saúde de residência, ou no ICF, etc., ou na extensão de saúde, para articular com os tais cuidados subprimários. E aí é que é fundamental que os cidadãos tentem
eu falo na minha área profissional, dentro da equipa de enfermagem, que haja uma visita de promoção de saúde neste âmbito. Ou seja, solicitar um domiciliante da equipa de enfermagem, vá lá à casa, okay, para, juntamente com a família, realmente avaliar as condições que a família tem, as condições em que a pessoa irá ficar. Porquê? Porque realmente se a equipa de enfermagem detectar, isto falo pela minha prática, não sei se o que é que se passa em Barcelos, mas pela minha prática acontece isto. Quando há este tipo de casos, nós vamos lá à casa das pessoas, há esta articulação, fazemos a chamada visita domiciliária e vemos realmente quais são as necessidades desse utente. Havendo necessidades de ajudas técnicas, quando falamos de ajudas técnicas, se precisa de uma cadeira de rodas, se precisa de uma cama articulada ou de outro tipo de ajudas, mesmo financeiras, de apoio, articulamos com o assistente social, okay, do ACES. E tenta-se gerir dentro do possível essas ditas ajudas técnicas. Há limitações, sem dúvida que há, mas temos que as procurar. Não é? Muitas vezes elas são possíveis. E depois realmente saem estes déficits a nível de cientologia, porque não alertar, falar com a assistente social do nosso ACES e ela vai articular com estas instituições de cientologia. Por isso há as chamadas hoje redes sociais, não é? Que é importante que existam, para que realmente estas coisas cada vez sejam mais refinadas, por assim dizer. Porque o ideal é que em todo este processo de recuperação a pessoa também esteja no seu ambiente familiar, não é? Os lares são extremamente importantes. Hoje em dia a sociedade não gostamos das são fundamentais, mas o ideal é que todo o processo de recuperação da pessoa, a vida da pessoa a partir desse momento, o ideal é que ela pudesse ser vivida no seu ambiente familiar. Se durante o dia a família trabalha, muito bem, temos os seus sentidos que poderão dar esse apoio. Okay? Portanto, tentamos aqui agilizar isso, está bem? Mas temos é que também nós, cidadãos, procurar os recursos. Muitas vezes também há essa falta de iniciativa da nossa parte, não é? Nós recebemos o nosso familiar e pronto, está em casa. E não tentamos procurar recursos, não é? E, portanto, é essa proatividade que também é importante que os utentes a tenham. Vão falar com o enfermeiro, vão falar com o médico de família, de forma que depois nós conseguimos tentar, dentro do possível, articular com os profissionais, está bem? Com os técnicos. Certo? Pronto. E aqui ficava a minha sugestão também, que existe este manual, que está no site da Direção-Geral de Saúde, que é, portanto, deixa-me ver se tem aqui o título. Que este livro está disponível para download, que diz portanto, viver após um acidente vascular cerebral da DGS, e tem todas um pequeno manual de apoio aos cuidadores, está bem? Em que tem, eu fiz um pequeno resumo, mas que tem realmente informação muito credível, informação muito pertinente e de fácil interpretação por todos, realmente dos cuidados que uma pessoa deve ter após um acidente vascular cerebral, está bem? Claro, com o tipo de informação depois mais específica, procurem os profissionais de saúde, a vossa área de residência, e com certeza ser-vos a dar todo o apoio no sentido de agilizar os meus recursos, ok? Porque claro que isto muitas vezes não é fácil, temos só a camada dependente em casa, cuidados de higiene, alimentação, é preciso realmente uma fase inicial de apoio, procurem esse apoio, ele existe, está bem? Temos aqui para ocupar também, está certo? Pronto, da minha parte. Não sei se há dúvidas também, ou se vamos, se calhar agora as pessoas vão colocar as dúvidas agora à mesa, digo eu. Eu só queria, antes, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, é sempre bom, estejam à vontade, mas eu só queria deixar aqui uma palavrinha, se me permitissem. Esta é a nossa missão. A nossa missão é, pelos conhecimentos que detemos, poder-os transmitir a vocês para vos fazer pensar um pouco. Vocês cumpriram parte da vossa missão, foi vir-nos ouvir, e um obrigado por isso. Agora pedia-vos, porque eu também sou cidadão e também incorro nessas situações, não pensem, por favor, que isto não vai acontecer a mim. Tentem, a partir deste momento, repensar um bocadinho das vossas atitudes, dos vossos hábitos alimentares, de todos os outros hábitos, porque eu recordava-me, por exemplo, aquele senhor que diz ser fumador. É evidente que pode haver montes de pessoas que não são fumadoras e provavelmente poderão sofrer um acidente vascular e ele ficar cá.
Mas o que é certo é que no meio de 100 pessoas fumadoras e 100 pessoas não fumadoras, temos a certeza absoluta que vai haver mais pessoas fumadoras a serem alvo desta doença. Mas todos nós poderemos ser alvo. E portanto aquilo que eu pedia como vosso concidadão e com gosto em ver que nesta população, pelos vistos as mazelas não estão assim tão presentes, se me permitem a expressão, é que não pensassem só quando acontece ao vizinho ou quando vos acontece a vocês. Tentem ter uma melhor vida e uma vida boa também com outro tipo de hábitos. E vão ver que vão estar felizes a mesmo. E quando há aquele senhor que ali está, que diz que se sente melhor com o tabaco, hoje está num momento de bom humor, amigo. Você andou a ler os livros errados. Não, desculpe, eu fiz um exame aos pulmões em que o médico não acreditava que eu era fumador. Mas acredito. Mas E ele dizia-me assim, mas há não fumadores bem piores que você. Pois, claro. Ele tem razão, mas a questão é que ele é a exceção, ou é uma das exceções, por alguma razão. Porque todos o nosso organismo, os organismos de todos nós, são diferentes. Não é? Pronto, é assim, ele aconselhou-me, ele disse, ouça, hoje está bem, amanhã pode estar Mas bem. é verdade, é verdade. Ele disse. Percebe? E essa Mas na altura não acreditava que eu era fumador. Claro, claro. E essa questão de você começar a tossir não tem diretamente a ver com o tabaco, tem a ver com alterações que você teve no seu organismo ao longo destes anos, em que a nicotina foi ocupar um determinado espaço e que sem ela você tornou-se dependente sem saber, percebe? E eu vou dar mais um exemplo. Eu estava no meio com mais gente do que aqui está, nenhum era fumador, e eu dei-me um ataque de tosse, simplesmente. E quanto mais tapava, Pois. piorei a situação. Mas você já pensou... Saí fora, fumei meio cigarro, entrei lá dentro e toda a gente ficou assim a olhar. O que é que tomaste? E eu fumei o cigarro. Pois. Não é essa a questão. Mais essa. Mas não é essa a questão. É a questão que houve uma alteração ao longo da vida, houve uma alteração ao longo da sua vida fumadora, uma alteração química, percebe? Para se adaptar à existência daquela substância que depois deixou de existir. E o corpo agora tem que fazer uma readaptação. E você até pode chegar à sua linha de vida final sem ter problemas nenhuns, percebe? Mas a regra não é essa. E você, vai-me perdoar e entenda bem isto, você foi uma opinião que não foi positiva aqui para o grupo. Compreendo o que eu quero dizer? Porque as pessoas podem pensar isso. E se nós estamos aqui, se aqui a Cruz Vermelha, na pessoa do Sr. Presidente, teve a iniciativa do Sr. Presidente da Junta de vos trazer esta informação, e penso que mais informações traremos, é com, se me permitem a expressão, com o gozo de ver esta população com bons hábitos e a ter uma longevidade especial, se me permitem. E, portanto, não esperem que aconteça alguma coisa. Pensem um bocadinho, habituem-se, é um esforço que têm que fazer, habituem-se a ter alguns hábitos, como disse o enfermeiro Ricardo, e vão ver que se vão conseguir adaptar. É evidente que se passaram uma vida inteira com uns hábitos determinados, fazer mudança de repente, meus amigos, isto não é atar e pôr ao bombeiro, como diria o outro, não é? Portanto, mas vamos pensar um bocadinho, porque a vida é com mais máquinas, o nosso motor é com mais máquinas. Muito uso, tem que se ter mais cuidado, não é? Para-me só dizer uma coisa, se me permitir enfermeiro, que é também relacionado com isto. Dizia ele a determinada altura, muito bem claro, que quem confecciona tem muita importância em termos da saúde familiar, e deixa-me dizer que as nossas capacidades ao longo da vida vão variando, e um dos erros que aparece muito é o facto de as pessoas em determinadas idades perderem a capacidade de perceber se as coisas estão muito doces ou muito salgadas. Então está pouco salgado e catrapões no sal. Portanto, isto o que é que eu quero dizer com isto? É que mesmo as pessoas chegando a uma determinada idade, pelo facto de pedir ajuda, de facto de pedir informação, não se sintam feridas no vosso orgulho de que toda a vida foram autónomas, foram capazes de fazer tudo sem ajuda ou com menos ajuda. Não tenham esse problema. Porque às vezes o orgulho é um mau informador. Está bem? E desculpem lá este. Mas eu gostava que fizesse uma breve intervenção sobre a Cruz Vermelha
de campo que presta um serviço voluntário aqui à nossa beira e é um mecanismo que nós podemos acionar aqui perto. Exatamente. Portanto, nós, a delegação de campo existe, como sabem, há 11 anos, cerca de 11 anos. É uma delegação que ainda não está muito implantada em todas as áreas. Portanto, a nível de emergência pré-hospitalar, aquilo que é praticamente os temas que as pessoas, por vezes, têm um bocadinho mais que falar, é que, de facto, nós não temos ainda um serviço de emergência 24 horas. Quer isto dizer que não, temos profissionais na parte da emergência. Portanto, tudo isto, todos estes serviços de emergência que temos feito a nível pré-hospitalar, é tudo voluntários. Portanto, esses voluntários não têm qualquer benefício. Simplesmente dão o seu tempo. Dão o seu tempo. Nós, por parte da direção, obrigatoriamente lhe damos a formação e condições para que eles possam exercer o voluntariado. Era e é um esforço que nós, direção, temos feito aos poucos alargar o horário de emergência. Portanto, nesse sentido, temos neste momento uma nova escola de formandos, já desde o final do ano passado, 15 elementos que estão a frequentar um curso de formação para reforçarmos desta forma o corpo ativo desta delegação. Portanto, como lhe disse há um bocadinho, é o nosso objetivo o alargamento do horário em relação à emergência pré-hospitalar. Vamos tentar fazê-lo. Sei que não é fácil, mas tem que ser ao longo dos tempos. Temos também serviço de ação social que poderá eventualmente ajudar as pessoas em questões relacionadas com a ligação com a segurança social e os nossos serviços da sede nacional. Além disso, temos também um grupo de jovens, temos algumas atividades lúdicas ao longo dos tempos. Neste momento, não podemos dar muito mais nada, muito mais do que isto, mas a área social é de facto uma grande aposta para o futuro. A área social e saúde também. Portanto, e permite-me dizer que o crescimento da Cruz Vermelha, nos locais onde está implantado este caso de campo, se faz pelo envolvimento de toda a população local. Porque não há, ao contrário, por exemplo, que acontece em outras instituições, e eu sou voluntário da Cruz Vermelha há 24 anos, ao contrário de outras instituições que recebem fundos, subsídios, por exemplo, da Administração Interna, que é o caso dos bombeiros, e muito bem, a Cruz Vermelha não recebe subsídios nenhuns e, portanto, tudo é engariado pela boa vontade das pessoas, com petitórios e com a ida às empresas, e, portanto, é a partir daí, dessa angariação, que se compra as viaturas e todos os materiais que é necessário. E precisamos de toda a gente. E, portanto, a Cruz Vermelha de Campo precisa de certeza absoluta da mais pequena colaboração que vocês possam fazer, seja em quem já não for, não é? Porque toda a gente tem alguma coisa para poder colaborar. Pois, mais um caso que já foi abordado no início, portanto, contribuí conforme as minhas possibilidades, não é? E fiquei assim um bocado revoltado quando, eu compreendo aquilo que vocês disseram, mas quando lá foi bem diretamente de Braga para Barcelos, ou para Campo, eu ia ficar bastante com carros de Barcelos. E recusaram-se a trazer. Mas provavelmente esta é uma situação que vai ser melhor esclarecida, de certeza absoluta, e portanto, desculpa, Presidente, e gostaria terei interrompido. Gostaria de saber se de facto, para além disso que disse, existe mais alguma coisa? Sim, mas com certeza vamos esclarecer. Pronto, é evidente que no final o que nós gostaríamos de pedir é um carinho para aquele com os Vermelha de Campo, claro, também. Ajudem-nos a ajudar. Obrigado. Vou só finalizar aqui esta palestra. Obrigado aqui pelos intervenientes, obrigado pelo público. Acho que esta palestra
pelo